Ana Paula Teixeira Barros. Como é que foi seu dia? Me fala um pouquinho, por favor, Ana Paula. Ixi, hoje foi bem corrido. Eu saí bem cedinho, fui lá para o Marcilac para tentar achar uma medicação que só tinha lá, que o SUS falou. E aí foi bem assim, tumultuado, mas por fim Deus colocou dois anjos na minha vida, um para me ensinar onde era o caminho e o outro para me dar a medicação, até porque chegou lá não tinha, estava errado o sistema. Açúcar Aí eu mesmo. vou querer açúcar que não desce não. Muito obrigado, João. Tudo bem? Obrigado, viu? Deus abençoe. Hoje foi meu aniversário. Parabéns pra você nessa data querida. Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia. Parabéns, parabéns, minha alegria. Saúde. Saúde. Deus É o te que a gente abençoe. precisa. Amém. Saúde e paz. Saúde. É assim a gente corre atrás, tá É. mesmo? Quer alguma coisinha, Ana Paula? Vamos lá. Fique à vontade, cafezinho, quiser fazer um lanche durante a entrevista, fique à vontade, tá? Sinta-se realmente em casa, tá? A ideia aqui é te proporcionar esse momento, onde você quiser desabafar, você quiser... Desabafar não, cara, eu só vou chorar, amigo. Melhor Fica à vontade, fique realmente à vontade. Chorar faz bem. Quer chorar, quer sorrir, aqui é um lugar para você permitir suas emoções florarem, sabendo que tem alguém te ouvindo, mais que alguém, várias pessoas vão te ouvir e vão criar empatia, compactuar com a sua situação. Às vezes a pessoa está sofrendo ali, vai ver, né, falar, sua dor caramba, assim, tem pô, uma saída, né? isso, entendeu? Então a ideia aqui é realmente você se sentir à vontade, viu? Você ser um exemplo para as pessoas mesmo, e você é um exemplo, saiba disso, tá bom? O que você quer falar? Bom, ontem meu aniversário, eu posso começar por ele. Eu acordei, aí eu fui para Santo Amaro, comprei as bexigas com minha idade, né? E aí fui, fiz fisioterapia e baixei lá na Paulista, no Mirante. Só que tem que ter a credencial, tem que agendar. E aí eu falei assim, eu não tinha mexido ainda no celular, que eu tava na rua o tempo todo. Eu falei assim, moça, cadê seu chefe? Ela falou, por quê? Eu falei que hoje é meu aniversário, eu só queria tirar uma foto. Eu falei, eu amo esse lugar. Aí ela pegou, colocou o adesivo, ela falou, sobe e não fala nada. Aí eu subi, tava bem cheio, e aí duas mocinhas, eu pedi ajuda, né, porque eu tenho a paralisia, eu não consigo encher o balão sozinha. Aí elas encheram, fizeram várias fotos, aí eu comprei o bolo de coco, que é o que eu mais gosto, e aí eu comemorei nesse estilo. Lá na Paulista, foi muito bacana, assim, cheguei em casa 8 horas da noite, fiquei o dia inteiro fora, mas foi maravilhoso. Que lindo! Foi uma forma de comemorar muito boa, assim, foi muito especial. Eu acredito, porque foi, assim, não foi nada combinado, você quis ir lá porque era o seu dia de aniversário, mas Isso. as pessoas que estavam lá não estavam combinadas e foram acontecendo como foi o nosso encontro também, né? Exatamente. Algo que aconteceu, que o destino, que Deus proporcionou aquele momento para nós. Sim. E eu estou muito feliz e honrado de ter te conhecido, Eu que agradeço. de estrear isso aqui com você. Essa história é Que linda, bom. uma história que, sim, que falou muito comigo. Eu tenho certeza vai falar com todos que estão nos assistindo, tá Amém. bom? Esse é o propósito. Eu posso dizer que assim, agora em março já vai fazer 20 anos. Há 20 anos atrás, eu saí para trabalhar, eu estava dentro do ônibus e eu estava muito calor, foi em março, né? E eu senti uma queda de pressão, como se fosse uma queda de pressão, porque você sente o corpo amolecendo por dentro. E aí, naquela época não tinha ainda muito celular, não usava tanto, e o meu estava em casa descarregado. Aí eu perguntei para a moça que estava comigo no ônibus, eu falei, você tem celular? Ela falou, tem, mas não tem crédito. Eu falei, não, vou ligar cobrar em casa. Aí eu liguei para o meu ex-marido, eu falei, dá pra você vir me buscar? Eu falei, não tô bem, não vou conseguir trabalhar. Ele falou, pra você tá me ligando, tá crítica a situação, você não falta. E na época ele era seu marido ou já era seu ex-marido? Meu marido, na época. Era seu marido, era né? meu marido, Ótimo. sim. Pode continuar. E aí, nisso, a moça falou que eu desliguei, dei pra ela e desmaiei. Aí, horário de pico, ônibus sanfonado, lotado, aí o pessoal me reanimou. Aí eu acordei, só que eu já tava em coma profundo. E aí, porque eu já não lembro de mais nada, já tava tudo, já foi um breu. E aí ela falou que eu desmaiei novamente. Nisso que eu desmaiei, tentaram me reanimar novamente, aí rompeu um aneurisma cerebral. Um aneurisma cerebral e um AVC hemorrágico. E foi aí que eu vomitei tudo, o ônibus, porque eu tinha tomado café antes de sair de casa. E quando rompe o aneurisma, se você tá com alguma coisa no estômago, você vomita. Aí o motorista viu que era grave, aí ele parou, pediu para todo mundo descer. Eu tava na CUPC, a 9 quadras do Hospital Saboia. Aí a polícia que me socorreu, ele parou uma viatura e colocaram no carro, né? Quando eu cheguei, 8h05 da manhã, 8 horas, tinha entrado a equipe de neurocirurgiões do HC. Aí o médico, eu lembro que o meu cabelo era na bunda, era bem comprido. E aí ele tava preso, eu tava bem arrumada no dia. Ele olhou assim, ele falou, raspa a cabeça dela agora. O enfermeiro falou, mas ela é tão linda.
faz uma toma. Ele falou, se passar 5 minutos ela vai morrer, ela já tá em coma, ela já convulsionou, ela teve um AVC e um aneurisma, só de me olhar. Era um senhor de cabelo branco. Aí eles rasparam a cabeça, aí tiraram todo o pedaço do meu crânio, que chama calota, aí drenaram todo o sangue lá dentro, e nisso conseguiram só avisar minha família às 11 horas da manhã, porque até conseguir o contato, aí avisaram, meu pai falou, tô indo aí. Ele falou, não, só 5 horas da tarde vem a família, mãe, pai, irmão e marido. Aí 5 horas meu pai chegou lá com a minha família. E aí quando ele entrou, pra surpresa dele, eu tava amarrada. Aí meu pai falou assim, mas por que ela tá amarrada se ela tá em coma profundo? Aí o médico falou, ela é agitada? Ele falou, muito. Ela é agitada, ela é bem ativa, bem elétrica. Ele falou, pois é, a gente operou, o que a gente espera para 2 meses, e em 2 horas a sua filha arrancou a traqueostomia, ela arrancou o acesso, ela arrancou a sonda de alimentação, só não arranquei a intubação e a sonda de urina porque não dá para arrancar. Aí ele falou, como a gente tem uma má fama porque é um hospital que não é bem visto, a gente preferiu restringir ela do que ela se machucar e vocês acharem que é a gente que está maltratando ela. Meu pai falou, tudo bem. Porque eu perdi o movimento do lado esquerdo, o braço e a perna. Ficou sem movimento, mas o lado direito eu nunca perdi. E nisso eu fiquei 5 dias só no Saboy e eu já tive uma melhora. Aí, na época era Medial. A Medial foi e me buscou lá com a ambulância de UTI. E me levou para a Alvorada de Moema. Lá eu fiquei mais 11 dias em coma, mas eu escutava tudo que era falado. Teve um enfermeiro que entrava no meu quarto, porque dentro da UTI é um galpão bem grande lá, e tem um quarto fechado de forro mesmo, que é a pessoa mais crítica, e era eu. Lá entrava enfermeiro para fingir que estava cuidando de mim, não cuidava, gente para marcar encontro. Eu lembro que minha mãe todo dia ela cantava um louvor para mim, todo dia, esses 16 dias. E eu acordei do coma cantando esse louvor para ela. E aí, o dia que eu acordei do coma, tinha uma enfermeira que ela entrava e ela falava, eu não vou te dar banho porque você vai morrer essa noite, então você não precisa tomar banho. Mas eu vou ficar aqui o período do banho só para fingir que eu tô te dando banho, mas eu não vou te dar banho. E isso você estava em coma coma. profundo. E acho que você não estava escutando, te falando isso, porque você estava em coma, então você não estava ouvindo, não né? Não estava ouvindo. Gente do céu, as pessoas falavam isso que você assim, friamente. Ainda marcava um encontro, assim. Tinha um médico e uma enfermeira, eles eram amantes. Então, eles entravam no meu quarto para marcar, a gente vai se encontrar tal dia, tal horário. Então, como era um quarto isolado mesmo, tinha teto, era porta, era tudo fechadinho. Então, ninguém ouvia. Só que eu ouvia tudo que eles faziam comigo. E tinha um outro enfermeiro específico que ele escovava meu dente. Ele, toda vez que ele passava pelo meu quarto, ele dava uma desculpinha, ele entrava e ele escovava meu dente 5, 7 vezes por dia. Tanto que quando eu voltei no dentista, depois desse período, a minha dentista falou, o que aconteceu, cara, pra você ter muita coisa? Porque quem fica em coma, apodrece, acontece muita coisa. E seu dente tá perfeito. Eu falei, Deus colocou um anjo lá. E aí ele falou, depois eu conheci ele, né? Aí ele falou que quando ele chegava em casa, a esposa dele falava, quantas vezes hoje? Ele falou, ai amor, hoje foi 9, porque eu não posso ver o dente dela, que é lindo, e aí eu tenho que cuidar do dente dela. E aí ele cuidava. E aí teve um dia que, um dia à tarde, meu cunhado foi me visitar e o médico falou, essa noite ela não passa porque ela tá muito ruim, ela vai morrer. Aí meu cunhado falou pra minha mãe, dona Verônica, dá uma roupa da Ana Paula porque dessa noite ela não passa. Minha mãe falou assim, eu vou dar uma roupa assim, mas no dia da alta dela, porque minha filha não vai morrer. Eu creio no Deus que eu sirvo. E no outro dia, 8 horas da manhã, eu acordei do coma. Aí eu saí do coma. E assim, literalmente, Thiago, eu acordei, o médico estava perto de mim, já eu tampei a traqueostomia para poder conseguir falar. Aí eu falei assim, onde eu tô? Ele falou, no hospital. Aí eu falei, sabe o médico, um exemplo, o médico Antônio e a enfermeira Maria? Ele falou, sei. Eu falei assim, que horas são? Ele falou, 2 horas. Eu falei, pois é, eles estão lá no Xanadu. Aí ele, olhou, surpresa, eu falei assim, isso é pra você ver meu nível de consciência. Tudo que vocês fizeram aqui comigo, eu lembro. Tudo. Tudo eu sei, tudo eu posso relatar pro senhor. Aí eu falei, mas pode ficar em paz que vai morrer entre a gente. Eu nem vou mais lembrar dessa história, só pra você saber. Aí eu falei assim, você lembra o aparelho de pressão? Ele falou assim, o que você fez? Eu falei, não, é porque vocês colocaram muito apertado. Então, quando inchava, para poder medir a pressão, né, inflava, eu não sei como que usa a palavra, me machucava. Então, se você abrir e fechar a mão, ele esvazia. Eu falei, o senhor é neuro, o senhor pode pegar um aparelho de pressão, pedir para apertar bem forte mesmo, a ponto de garrotear para te machucar. Abre e fecha a mão para você ver se não vai esvaziar. Ele falou, você quase me pôs louco, porque a gente trocou o aparelho, trocou o monitor e nada, só media quando você estava dormindo. Você acordada nunca media.
E como essa pressão é baixa, aí eu falei, gente, chega, eu não preciso da pressão dela, pra mim tá ótimo, então deixa do jeito que tá, deixa sem medir. Aí eu falei, sabe a enfermeira tal? Ela entrava aqui, não me dava banho, ela falava que eu ia morrer, que eu não precisava tomar banho. O enfermeiro tal cuidava dos meus dentes. E ele sabia, porque o nome batia. Eu não lembro mais agora o nome das pessoas, mas tudo batia. E aí eu acordei e cantei. Quando minha mãe entrou no quarto, que ela me viu do coma, aí eu cantei. Vou cantar pra você ver o louvor. Eu quero, por favor. Aí ela cantou, ela cantava todos os dias no meu ouvido. Daí ela falava, Paulinha, fala com Deus do seu jeito. E aí ela cantava assim pra mim, tenho ouvido só falar do seu poder. Tanto tempo eu te sirvo, mesmo sem te conhecer. Esse Deus desconhecido, de quem tanto ouço falar. Ele derrubou muralhas, esse Deus abriu o mar. Mas do que me adianta com os meus lábios te adorar, se a minha vida, ó Deus, não te glorificar? Sei que o tempo não mudou, a força do seu poder. Deus, eu sei que tu és grande e eu vim te conhecer. Me faz te conhecer. Transforma a minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materialize em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus, recua da batalha, mas quem conhece vai em frente, pois ele não falha. Quem conhece ao Senhor, na vida será sempre um vencedor. E minha mãe ficou assim, encantada, que ela falou, como assim? Eu falei, a senhora cantava todo dia no meu ouvido. Então eu decorei, porque foi 16 dias e ela ia todo dia na UTI me visitar. Interessante, você decorou estando em Em coma. coma. Gente, que legal, porque assim, normalmente se fala muito de quem está em coma, a pessoa não ouve nada, eles falam que tá, até que o espírito abandonou o corpo, fica só o corpo lá, né? Não, a gente ouve tudo, tudo. Eles Gente, que faziam legal. testes neurológicos em mim, depois eu falei pro médico, ele falou, não, a gente não fazia isso não, mas aí o outro amigo dele da equipe, que faleceu recentemente, ele falou, a gente fazia. Para saber o nível que você estava, se você estava voltando, como que você estava. Então eu falei todos os testes, ele falou, meu Deus. E assim, atualmente meu médico ele é ateu, né? Mas ele fala, você é um milagre de Deus, porque a cada 5.000 pessoas que teve o que eu tive, que é um aneurisma cerebral e um AVC hemorrágico, uma sobrevive e vegeta. E Cada você, 5.000? a cada 5.000, uma sobrevive, mas ela vegeta, porque é muito forte. E você tá aí, você só paralisa o seu corpo. Todos os procedimentos, as cirurgias que você faz, e você tá aí para testemunhar o amor de Deus, né? Você acredita, então, que sua recuperação, tudo que você viveu, é um ato de fé, é um milagre de Deus? Como você explica isso? Assim, eu vejo hoje a gente pode enxergar com mais maturidade, que Deus eu descobri que eu era forte quando a minha única opção foi ser forte. Porque eu tive o AVC, eu tinha 20 anos, a minha filha tinha 3 anos e meio, Uma novinha. e eu tive que me adaptar, ou eu me adaptava, ou eu me entregava, e eu não podia, eu precisava criar ela. E aí eu reagi, em 2 meses eu voltei a andar, eu voltei a fazer tudo, meu médico, até quando ele me viu, ele começou a chorar, ele falou, como assim? Eu falei, eu tenho uma filha para criar, eu não posso simplesmente ficar dependente a vida inteira. Então eu fui à luta, fiz o tratamento, fiz toda a minha reabilitação, e eu vejo que Deus me capacita a cada novo dia. A estar fazendo as coisas, criei minha filha, ela se formou ano passado, está com 23 anos, ela já é uma doutora. Então, Ela é assim, doutora? doutora. Advogada? Que Advogada. Olha, que Já passou legal. na OAB, é um orgulho para nossa Parabéns, família. acredito. E eu vejo que assim, o Deus me proporcionou descobrir o verdadeiro amor, né? Porque a gente acha que ama, mas quando a gente se torna mãe, a gente vê que é muito mais sobre ela do que sobre mim. E eu descobri o verdadeiro amor de tudo que eu abri mão, de tudo que eu fiz por ela, e eu não me arrependo nem um pouco, porque o resultado tá aí, ela é uma filha obediente, uma filha, é uma bênção nas nossas vidas, assim, é um orgulho para toda a nossa família. Acredito. E me diz uma coisa, menina. Como que essa menina tão nova reagiu a essa situação toda? Então, ela era bem pequenininha, né? 3 anos e meio. Minha mãe conta que um dia antes de eu sair do coma, minha mãe ia todo dia para a igreja antes de me visitar e levava ela, porque minha mãe que cuidou dela. E aí, nesse dia especial, disse que eles estavam subindo uma ladeira para ir para a igreja, disse que ela parou, colocou uma mão no coração e colocou a outra mão assim para o céu e começou a conversar com Deus e a lágrima escorria, com 3 anos e meio. E ela falava assim, Deus, olha, eu sou sua serva, eu te sirvo, eu te louvo, eu vou na sua casa, porque ela ia com a minha mãe, né? Minha mãe cuidava dela para mim trabalhar. E eu sou pequena, Deus, eu não posso ficar sem minha mãe, então você tem que curar minha mãe, você tem que tirar minha mãe de lá e no outro dia cedo eu sair. Então você vê que realmente a oração de uma criança tem muito poder.
sincera, né? pura. Verdadeira, Porque né? é a forma que ela falou, ela ainda apontou o dedo, tipo, intimidou Deus e falou, Deus, é isso. É isso, cara, é o que eu penso exatamente isso. Às vezes nós ficamos numa forma religiosa, independente da nossa fé, criamos rituais para falar com Deus, ficamos dando voltinha demais. E quando Deus quer verdade, sinceridade. E a criança, ela é assim, não é que ela não teme, pelo contrário, ela teme muito mais, mas parece que ela conhece mais a Deus pela pureza do que nós, Não tem aquela né? barreira, né? E Já ela chega vai. e já meteu o dedo assim na cara de Deus, Senhor, mas você faz comigo. E é lindo ver a resposta, né? A resposta está aí, ó. É. E assim, o Louro José, ele teve a mesma coisa que eu tive. Foi exatamente o mesmo Ah, problema. o que morreu da O Ana Maria. da Ana Maria. Só que ele, infelizmente, ele estava sozinho em casa. Aí quando o André Marques, o amigo dele, chegou para socorrer, ele já estava lá desfalecido há muito tempo. E aí ele não teve chance. Eu, graças a Deus, me colocou dentro de um ônibus para ir trabalhar, porque eu trabalhava à tarde. Uma semana antes eu mudei para de manhã. Então Deus me colocou num ônibus, porque ele sabia que se eu estivesse em casa sozinha com a minha filha, eu ia também falecer, porque ela não ia saber pedir socorro. Sim, criança. E lá eu fui socorrida, porque tem que ser socorrida rápido, senão você não tem mesmo chance de Sim, sobreviver. sim. E é uma situação que as pessoas também se comovem, né? Não tem É. como, né? A pessoa começa a passar mal, aí até porque a linha de ônibus também passa responsável, qualquer coisa, Não. omissão. Quando eu só desmaiei, ele falou, ok, vamos continuar. Mas aí quando ele viu que eu vomitei todo mundo e me vomitei toda, aí ele falou, não, agora vai ter que recolher o ônibus, porque não vai dar para seguir viagem. Aí ele parou e a polícia me socorreu. Eu queria muito encontrar esses policiais, porque eu não tenho noção quem seja, mas eu queria muito dar um abraço em cada um deles. Motorista também, né? Você chama o motorista? Não, o motor a gente não. Na época, como eu fiquei 1 ano e meio sem a calota, porque eu não tenho o pedaço do crânio, né? Porque teve que tirar, eu fiquei 1 ano e meio sem, meu pai não deixava eu sair, eu só saía para médico e para minha avó com ele. Então, assim, eu era bem restrita, porque se eu caísse, batesse, caía, já era direto o cérebro, eu morria. Tá. Aí eu só saí depois que fez a calota e eu acabei não indo. E hoje você pôs alguma proteção? Pus, eu tenho 7 placas de titânio e 14 parafusos. Hoje, vamos para brincar, hoje para bater a cabeça à vontade, que não dá nada. Nem bala. O médico falou que nem tiro de bala não perfura. Titânio, né? É titânio. Que legal, a medicina, a evolução dela, né? Demais. Foi um procedimento que durou 5 horas e meia, a minha última cirurgia, que foi essa, né? E aí foi 5 horas e meia e foi uma perfeição. Você olha assim, você não percebe por causa do cabelo, só se eu tiver careca. Não percebe nada. Não dá pra mas se você passa a mão, você sente todos os parafusos. Você vai sentindo assim, dá aquela agonia. Mas é perfeito. Já acostumou. Já, tranquilo. A gente acaba adaptando também, né? Tem que se adaptar. E você tem algum sonho? Sonho? Você tinha me falado. Então, o meu sonho era ver minha filha formada, né, crescendo profissionalmente. Esse primeiro passo a gente já alcançou, porque ela já se formou e agora é uma etapa, porque ela cursou direito e vai ser várias etapas. Ela sabe que a vida inteira ela vai ter que estudar, foi uma escolha dela. Eu falei, você tem certeza? Tenho, mãe. Eu falei, então vai lá, te apoio. E o meu grande sonho é casar realmente, viver os planos de Deus para minha vida, viver o que Deus fala na palavra, porque a gente casa e a gente acha que vai ser um conto de fadas e a gente faz do nosso jeito. E se a gente for ver a palavra de Deus, a gente vê realmente que é diferente um relacionamento, que não é aquilo que a gente vive. Então eu quero viver o que Deus fala. Um marido me honrando, eu sendo submissa, no sentido mesmo de ser parceira dele, não na palavra submissão, porque as pessoas confundem muito. Acham que submissão é você ser um tapete. Não. É você mostrar o que está errado, o que está certo, você ser realmente, até porque Deus fez a gente na costela do homem. Então é para a gente estar ao lado dele, nem atrás e nem à frente. E uma vez eu lembro que na primeira igreja que eu congregava, o pastor estava falando que o homem era o cabeça. E eu estava lá na frente, aí no final do culto eu levantei a mão e falei, posso falar uma coisa? Ele falou, pode. Aí eu falei, realmente, o homem é o cabeça, eu concordo com o senhor, mas a mulher é o pescoço. Se ela tiver sabedoria suficiente, ela vai levar a cabeça para onde ela quiser. O pastor falou, menina, você não tem jeito. E é bem isso mesmo. Se a gente vê, às vezes a gente reclama assim, porque o marido deixou uma toalha. Custa se pegar a toalha e colocar lá? Não custa, não vai mudar isso na sua vida. E a gente se apega a muitas coisas pequenas, por isso que acho que hoje os relacionamentos não estão funcionando, não estão dando certo, as pessoas não estão querendo ceder, não estão querendo... Porque acho que amar é uma escolha todos os dias. Então, assim, você vai escolher amar aquela pessoa com os defeitos, as qualidades dela, mas você sabe o que vai ser proporcionado. Mas você, desde que Deus seja o pilar e a base. Porque ele sendo, você vai saber certinho o que você tem que fazer como homem e eu como mulher. Aí eu aprendi isso na igreja. Então é isso que eu quero viver, um homem que tenha o meu... Porque eu vi que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos.
Então tem que ser uma pessoa que acredita nas mesmas coisas que eu, que queira os mesmos planos que o meu para poder estar certo. Porque não adianta eu não gostar de cigarro e eu casar com uma pessoa que fuma. Eu vou viver reclamando, mas eu já sabia que ela era assim, então não Sim. adianta eu reclamar. Verdade. Mas Deus, ele transforma tudo e ele é maravilhoso. E você tinha falado também que já sabe até igreja, já tem tudo Não, eu já planejado, tenho né? tudo planejado. É que a minha igreja ela é bem grande, assim, ela comporta 1000 pessoas. Ela é grande, bem grande mesmo. E eu acho que eu vou encher. Quando eu casar de convidados, vai ser bem legal a cerimônia. Assim, já tem tudo, vai ser uma coisa bem simples, porque eu sou bem minimalista, eu não gosto de muita coisa, muito enfeite, mas vai ser uma coisa simples, mas bem especial. Já está tudo planejado. Tudo planejado? Tudo. Só Amém. falta o namorado, porque ainda não tem nem namorado. Mas vai achar, você me falou, eu falei, eu profetizo junto com você, eu acredito que você Em vai nome de Jesus. conseguir, em Eu nome de quero Jesus. um Vai, homem de Deus para minha amém, vida. amém, vai ser feliz. Já é, vai Já. chegar só para adicionar, né? Porque a gente não É. procura pessoas, penso eu, para a gente ser feliz. A gente procura pessoas para a gente adicionar na Para vida transbordar, dela. porque a gente já é feliz, a gente tem que procurar alguém para vir e transbordar na nossa vida. Gostei. Não é, mas é para transbordar, porque feliz a gente já é, eu sou feliz com a minha vida, mas eu quero uma pessoa para poder dividir minhas tristezas, meu dia a dia, mas eu quero alguém que venha para transbordar, não alguém para vir para me deixar mais chateada, para reclamar das minhas roupas, para falar ou isso ou aquilo, para me impor alguma coisa. Tem que ser com amor. Sempre. Não, gostei muito, tá? Eu queria que você deixasse alguma coisa aí para as pessoas que estão nos assistindo. Uma mensagem, um recado, qualquer coisa, só fale. Aí você pode ir direto para a câmera ali, ó, e falar. Agora é a hora mais legal, né? Eu acho que assim, eu aprendi que Deus é Deus sem a gente, mas a gente não é nada sem Deus. E eu tô falando de Deus, eu não tô falando de religião. Então, a Bíblia, eu costumo dizer quando eu dou uma Bíblia de presente, que ela é o manual da vida. Tudo que você passar, tudo que você estiver passando na sua vida, tem lá a resposta. Então, tudo que eu passei, todo o sofrimento que eu passei, as paralisias, as cirurgias, eu não falei aqui, mas eu já fiz 19 cirurgias, eu já fiquei 3 vezes paralítica, eu fiquei 2 vezes em coma profundo, e nada disso me parou porque eu tinha Deus. Eu tenho Deus na minha vida e eu sei que Ele é o suficiente. Deus é tudo na minha vida e se a gente buscar, ele é um Lorde. Deus ele bate no seu coração. Se você der espaço, ele vai entrar e vai fazer morada. Mas se você falar que não, ele também se retira. Mas experimenta abrir a porta para você ver o quão bom é servir a Deus e estar na presença dele e obedecer. Muito mais do que estar na presença dele é obedecer a sua palavra. Porque estar lá na igreja é fácil. Todo domingo todo mundo está lá igual a mim. Mas obedecer realmente, perdoar, ser submissa, fazer o que Deus quer, viver, porque ser cristão é ter a imagem de Cristo. Então a gente tem que perdoar 70 vezes 7, a gente tem que ser igual a Cristo. Se bateu numa face, a gente tem que dar a outra. Isso é o difícil hoje em dia, nessa sociedade. Tá todo mundo procurando coisas muito fáceis. E servir a Deus não é fácil, mas como eu posso dizer assim, vale a pena. Vale muito a pena, porque você vê o cuidado de Deus em todas as coisas da sua vida. Eu vejo, cada dia que eu vivo, o cuidado de Deus na minha vida. Deus, ele me mima assim de uma forma extraordinária. E eu sou muito grata por tudo. Muito bom. Muito obrigado.